Hoje o tema do programa é algumas coisas que devemos parar de fazer. Como falei ainda há pouco, a gente sempre é estimulado a tomar algumas atitudes. Se precisa fazer. Hoje a gente vai na contramão. A gente precisa deixar de fazer algumas coisas. Me incomoda muito, irmãos, o fato... Baixa um pouquinho o fundo musical, que eu acho que sou acostumado com... Obrigado. Desculpa. Então vamos lá. Normalmente eu opero para mim mesmo, mas às vezes o menino reclama que eu faço com fundo musical muito baixo, mas acho que eu perdi esse costume de ter mais alto o fundo musical. Mas vamos lá. Eu me preocupo muito pelo fato de a gente ter quase 90% da população que se declaram cristã. Você é de que religião? Sou cristão. Isso não sou eu que estou dizendo. O último censo do IBGE aponta o que eu estou falando, quase 90%. Mas eu pergunto a você, o Brasil tem melhorado ou piorado nesses últimos anos? Responda aí para você mesmo. O Brasil tem melhorado ou piorado? Porque é muita gente. A maioria, a quase totalidade das pessoas. Veja bem, o Novo Testamento, nós encontramos no Novo Testamento pelo menos 3 vezes a palavra cristão. E cristão no grego significa pequenos cristos. Pequenos cristos. Ou seja, Jesus passou aqui, cumpriu seu ministério, deixou grandes lições, morreu na cruz e voltou para o Pai. E aí ficou um grupo de pessoas que parecia muito com Cristo. Suas atitudes, sua maneira de falar, de agir, como essas pessoas viam o mundo. E aí começaram a chamar essas pessoas de cristão. Olha lá os cristãos, olha lá os cristãos, olha lá os cristãos. Porque essas pessoas pareciam com Cristo. Infelizmente hoje, essa palavra cristão, ela tem perdido o seu significado, porque agora ser cristão parece que está muito ligado às pessoas que são religiosas. Parece que agora a palavra cristão está ligada às pessoas que têm bons valores na vida, pessoas que nós dizemos são pessoas boas. Essas pessoas se intitulam como cristã. A minha religião é o cristianismo, pastor. Mas, de fato, quando nós olhamos para a Bíblia, ser cristão é muito mais do que ser uma boa pessoa, do que ajudar os pobres, do que valorizar a família, do que ser tradicional, conservador, por aí. Ser cristão é você se arrepender dos seus pecados, aceitar Jesus e lutar para viver uma vida parecida com Cristo. Isso é ser cristão. E se você é cristão, você precisa acompanhar essa mensagem porque tem algumas coisas que precisam ser reparadas na nossa vida. Tem algumas coisas que nós devemos deixar de lado urgentemente para que nós não estejamos nesse grande grupo de pessoas que simplesmente dizem que são cristãos. A palavra de Deus nos diz lá em 1 João, capítulo 2, versículo 2, o seguinte: Jesus Cristo é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos, mas também pelos de todo o mundo. Aqui, atenção, ó. E nisso sabemos que o conhecemos, se guardarmos os seus mandamentos. Estou lendo a Bíblia. Aquele que diz, eu o conheço, e não guarda os seus mandamentos, é mentiroso, e nele não está a verdade. Mas qualquer que guardar a sua palavra, o amor de Deus está nele.
está nele verdadeiramente aperfeiçoado. Nisto conhecemos que estamos nele. Aquele que diz está nele, também deve andar como ele andou. Ou seja, a palavra de Deus está dizendo que Deus, ele, através de Jesus, pagou o preço por todos os pecados. Mas, de fato, nós só estaremos nele se andarmos como ele andou. Isso fala de imitar a Jesus em todos os nossos comportamentos, em toda a nossa vida e nossa trajetória. Com isso, eu digo a você que se declara cristão, pastor, eu sou crente, o cristão, diante dessa palavra, algumas coisas eu reparo que nós precisamos urgentemente tomar uma atitude na nossa vida para, como eu disse, não estar no grupo dessas pessoas que simplesmente se declaram como religiosas, como pessoas boas, mas que você faça parte, deixando de fazer o que eu vou falar aqui, daquele grupo de pessoas que de fato receberam a graça de Deus, a capacidade de parecer mais com Cristo. E a primeira coisa, irmãos, que nós precisamos tomar nota nessa mensagem, e eu registrei bem aqui, é que nós precisamos deixarmos de ser agora aquele crente só formalista, aquele crente só de fachada, aquele crente, como alguns dizem, do Paraguai. Olhe, ir para a igreja e voltar e dizer amém, isso não significa que você é cristão. Você ter o nome no rol de membro de uma igreja não significa de fato que você é cristão. Ajudar os pobres, como nós vimos, e fazer boas ações não significa que você é cristão. Ser cristão é você parecer com Cristo no relacionamento com a sua família. É você parecer com Cristo no relacionamento com seus amigos e vizinhos. É você parecer com Cristo enquanto você exerce a sua função aí de empregado ou de patrão. O ser cristão vai brotar no seu comportamento, no seu linguajar. O ser cristão vai brotar nas suas roupas, e aí principalmente as mulheres. E você nunca vai me ver pregando aqui, pode isso ou pode aquilo. Mas muitas mulheres estão se vestindo como prostitutas. E através das suas roupas, você sim, não só das roupas, como do seu comportamento, do seu linguajar, você sim diz se você de fato é cristã ou cristão. De fato você é cristão e isso vai brotar através do que você assiste, através do que você lê. Isso tudo vai demonstrar de fato se você é um verdadeiro cristão ou não. Não adianta estar no final de semana saudando os outros com a paz do Senhor na igreja e dentro de casa você maltrata a sua esposa, maltrata os seus filhos, não tem modos de lidar com seu ninguém, vive envolvido em toda a fofoca, o seu CPF está no meio. É uma fábrica de intrigas, só vive perseguindo alguém que um dia lhe fez mal, quer vingança. Pega emprestado e não paga. Esse tipo de coisa, irmãos, nos leva à hipocrisia.
Por fora tá tudo bem. Parece aqui eu, ó. Paletó, gravata, pregando. Mas será que eu não estou na condição de um hipócrita? Será que eu não estou na condição daquele homem que Provérbios diz que o coração vai endurecendo, 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 até ficar um coração de pedra? E o próprio texto diz que coração de pedra Deus quebra sem que haja conserto. Será que eu estou caminhando para isso? Nós precisamos, e às vezes não é bom ouvir essa palavra, porque nós temos necessidades urgentes na nossa vida e nós achamos que precisamos disso ou daquilo. Não, nós precisamos se aproximar mais de Deus. Nós precisamos viver esse evangelho na sua essência. Nós precisamos se preocupar mais com a essência do que com a aparência. Nós precisamos viver o cristianismo na sua raiz. E olha o que diz o texto sagrado, palavras do próprio Jesus lá em Mateus 23, 27, diz assim, ó: ai de vocês, mestres da lei e fariseus, hipócritas! Vocês são como sepulcros caiados, bonitos por fora, mas por dentro estão cheios de ossos e de todo tipo de imundície. Assim são vocês. Por fora parecem justos ao povo, mas por dentro estão cheios de hipocrisia e de maldade. Que Deus tenha misericórdia de nós. Se as nossas atitudes não condizerem com o que nós professamos, a gente está perdendo tempo. A gente precisa, irmãos, como uma prateleira que está bagunçada, botar as coisas em ordem. Nós precisamos dar bom testemunho. Nós não podemos ser pedra de tropeço para ser ninguém. Eu louvo a Deus, irmãos, porque aqui na Rádio Novas de Paz nós temos compromisso de pregar a palavra do jeito que ela é. E tem palavra que às vezes não é fácil de pregar, não. Não é fácil de pregar, sabe por quê? Porque ela é um espelho que cobra de mim, que estou levando essa palavra para você. Mas ao mesmo tempo eu vejo o Espírito Santo alegre aqui dentro de mim, dizendo: meu filho, eu me agrado, porque a palavra não destrói, ela constrói. A palavra, ela não maltrata, ela alivia as nossas cargas e os nossos pesos. É urgente a gente tomar uma postura e colocar as coisas em ordem. É urgente parar desse mau costume de usar a fé para o benefício próprio. Eu preciso disso, eu vou para a igreja. Eu preciso daquilo, eu vou ajudar a rádio. E você não para. Nós estamos aqui, você que está ao vivo, estamos no finalzinho do ano já. Outras pessoas vão ouvir essa mensagem gravada, mas independente, a gente está finalizando mais um período. E você fez o quê? E você se movimentou. Como é que está a sua vida? Reconheça que é preciso uma mudança urgente. Do outro lado, se nós olharmos direitinho, a gente tem muito motivo para agradecer. Não cabe aqui porque é um propósito meu pessoal entrar em detalhes. Mas o Espírito Santo cobrou de mim agradecer mais. Agradecer mais. Agradecer porque nós chegamos até aqui. Aleluia, glória a Deus. Agradecer porque Ele nos sustentou até aqui. Ele falou, mudou e está cobrando de mim e de você. Meu filho, você não pode ficar
só nessa conversa mole, não. Tem que ter uma mudança urgente dentro de você. Tem que ter uma mudança consistente. Eu disse uma mudança consistente. Tenho que mudar a minha maneira de ver as coisas. Eu não posso ser esse crente religioso só formal, não. Parecendo justo para as pessoas, mas sendo um sepulcro caiado. Não. Então, a primeira coisa que eu preciso fazer é não ser um religioso, e sim ser um homem espiritual. Claro que a religião nos aproxima de Deus, tem o seu papel importantíssimo. Deus valoriza a igreja é construção de Deus, mas que não pode ficar apenas nesse modismo, nesse formalismo. É preciso ter uma mudança. Então, em primeiro lugar, eu preciso deixar de ser esse crente que é uma fantasia, é um personagem construído. Eu preciso viver Cristo, eu preciso deixar Ele trabalhar lá dentro de mim. Segunda coisa que eu preciso deixar de fazer, hoje ainda, eu preciso deixar de lado esse sentimento de querer ser o dono da verdade, viu? É muito ruim viver com gente assim. E o pior é que às vezes a gente se comporta desse jeito e nem sabe. Eu falo isso e lembro de uma coisa concreta. Clarinha, quando era menorzinha, do jeito que eu falava e tal, às vezes a gente discutindo alguma coisa, eu nem percebia. Aí Clarinha chegava, às vezes uma conversa séria, o meu jeito de falar, eu estava talvez me importando assim, como se fosse o dono da verdade, me achando superior. Aí Clarinha começava a cantar aquela música, dono de toda a ciência. Aí eu já ficava cara feia. Clarissa começava a sorrir, mas veja bem, às vezes a gente nem percebe. Às vezes a gente nem percebe, mas a gente fala com superioridade. A gente trata as pessoas achando que nós somos o tampa. Isso desagrada a Deus. Ei, porque você é crente, cristão, você não é melhor do que ninguém, não. Quem disse? Quem disse? Porque você não cometeu o pecado X ou Y, você é melhor do que a pessoa? Não é não, rapaz. Você não é melhor. A palavra do Senhor diz, quem tentará acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem nos justifica, mas nós temos esse mau costume. Nós temos esse mau costume de querer se comparar. Você precisa aprender que não tem como ser cristão se você não amar o seu irmão. Não tem como você ser cristão se você não respeitar as pessoas. E tem gente que faz isso e ainda acha bonito. Eu sou assim mesmo. Você é assim mesmo porque você não está permitindo Deus trabalhar na sua vida. Seja honesto com você mesmo, porque Deus quer te colocar em lugares de honra, de destaque. Deus quer fazer você prosperar. Nem todo mundo fala, não, mas as pessoas sabem. As pessoas comentam. Às vezes você está numa posição de destaque. As pessoas na sua frente baixam a cabeça, até se comporta como se você estivesse abalando, mas por trás comentam com razão do seu orgulho, da sua superioridade, da sua altivez de espírito, da sua super espiritualidade. Você não vê não? Todo mundo é crente, todo mundo ora, todo mundo, mas só você vê a revelação, só você não sei o quê, só você não sei o quê. Converse com Deus, veja se isso não é uma espécie de defesa. Você é mais crente do que todo mundo. Veja aí.
Será que isso não é uma espécie de orgulho espiritual, hein? A palavra de Deus é para isso, é para tratar a gente. Você que ligou o rádio agora, escuta, você vai compreender a palavra. Eu estou falando aqui de algumas coisas que a gente tem que deixar de fazer. Para não ser, primeiro eu falei, um crente só de blá blá blá, de conversa mole. Aí falei aqui que as nossas roupas falam muito. O nosso comportamento, aquilo que a gente assiste, aquilo como a gente fala, o nosso linguajar, tal, falei, depois você pode ver a mensagem, mas daqui para frente você vai entender. Escute aqui em nome de Jesus. Escute aqui. É muito ruim ficar do lado de uma pessoa que só ela sabe das coisas. E talvez você seja essa pessoa e ninguém nunca te falou, e hoje Deus está te dando essa oportunidade de ouvir mais. E peraí, rapaz, eu já fiz muito isso. E espero em Deus que eu tenha melhorado. Mas de acusar, de apontar, de ser rude no tratamento com as pessoas, por causa de uma moralidade estéril, humana, carnal. Não estava sabendo eu que do mesmo jeito que eu estava julgando, eu seria julgado. Você gosta de pisar no pescoço dos outros, não é? Você não vai escapar não, meu filho. Vão pisar no seu pescocinho também. Não sou eu que estou dizendo não, é a Bíblia que diz. À medida que você julgar, você será julgado. Uma certa vez, os filhos, ou melhor, João, e mais outro discípulo que eu não lembro bem aqui, eles foram até uma cidade pregar o evangelho. E chegaram lá, a cidade expulsou os discípulos, a cidade rejeitou a palavra e eles chegaram para Jesus brabo. Não, mestre, desce com fogo e faz justiça. Lá o pessoal não quer te ouvir, não. Aí Jesus, ele trata lá a situação de forma muito sábia. Mas, em outras palavras, Jesus estava dizendo assim a eles, olha, se eu sair daqui e descer fogo, o meu fogo também vai te alcançar, viu? Às vezes nós agimos dessa maneira e Deus não se agrada disso, diz o texto sagrado, para a gente avançar aqui, 1 Pedro, capítulo 2, verso 10. 1 Pedro 2 e 10 está escrito, antes vocês não eram povo, mas agora são povo de Deus. Não haviam recebido misericórdia, mas agora receberam. Amados, insisto em que, como estrangeiros e peregrinos no mundo, vocês se abstenham dos desejos carnais que guerreiam contra a alma de vocês. Vivam entre os pagãos de maneira exemplar, para que naquilo em que eles o acusam de praticarem o mal, observe as boas obras de vocês, ou as obras que vocês praticam, e glorifiquem a Deus no dia da intervenção. Então, em nome de Jesus, que o Senhor trabalhe na minha e na sua vida, para a gente acabar com esse mau costume de se portar diante das pessoas com um ar de superioridade. Eu vou avançar aqui, agradecendo a você que colocou no desejo no coração de ouvir essa palavra. Deus vai continuar falando com você. Deixa eu correr aqui por causa da hora. A terceira coisa que a gente tem que parar de fazer, primeiro é deixar de ser um crente só religioso, só de fachada, depois deixar de ser superior aos outros, achar que você é o bambambam, tal. E agora, terceiro, a gente precisa parar com um mau costume. Eu aprendi isso e eu procuro não errar nisso. A gente tem que parar com o mau costume de saber que a pessoa precisa de uma ajuda e a gente vai dizer que vai orar pela pessoa. Se você perguntar à maioria das pessoas o que fazer para ajudar uma pessoa que está numa situação de rua, está sem o que comer, sem o que vestir, no frio,
pode fazer esse teste, perguntar: o que é que você vai fazer? Vamos orar e jejuar. Meu irmão, isso é hipocrisia. E a gente não percebe. A gente não percebe isso. A gente... irmão, vamos orar, né? Eu sei que é difícil, tem muitos aproveitadores. Tem muita gente que... A gente trabalha com a Casa de Recuperação há 10 anos. Sou coordenador da Casa de Recuperação, uma obra de assistência social. E a gente tem esse contato, a gente sabe muito bem como é difícil ajudar. Mas veja bem, a gente não pode se eximir dessa tarefa que Deus nos dá, não. É ajudar. Você orando e jejuando. Você orando e jejuando, Deus vai mandar um anjo do céu levar cobertor, levar uma cesta básica, levar água. Você tem que fazer, irmão. Você tem que fazer. Toda vez eu me preocupo quando a gente senta na mesa para comer. Aí normalmente quem ora pelo alimento ou é Clarinha ou é Alicinha. Clarinha tem 12, a Alicinha tem 5 anos. E todas elas, assim, na forma de falar, elas oram apresentando aqueles que não têm o que comer. E aqui toda vez me incomoda, algumas vezes eu falo, outras não falo. Mas aquilo, a gente ora, mas eu estou ensinando a minha filha a ajudar? Ou simplesmente ela está orando ali e ela cresce sabendo que está fazendo certo. Ela está orando pelos necessitados, por quem não tem aquela comida na mesa que a família dela tem. Será que eu não estou errando em parar e dizer: filha, vamos com o papai fazer isso? Olha, a gente está assim, mas a nossa família faz isso, filha. E você também tem que fazer alguma coisa. Você não pode só orar, filha, pelas pessoas que não têm, não. Você precisa fazer alguma coisa. E a gente tem esse mau costume. Meu irmão, você está perdendo uma grande oportunidade de Deus te abençoar muito. Você sabe que na sua igreja tem uma pessoa, você conhece a vida, sabe que o caba não é um preguiçoso, não é um enrolão e está lá desempregado faz tanto tempo. Por que você não chega junto? Sem estar divulgando nada, irmãos, olhe, sei que sua situação está assim, eu vou providenciar uma cesta básica, eu vou... Tá. A bênção de Deus está aí. Infelizmente, eu não sei o que é que tem que... A gente não prega isso, prega pouco. Por quê, hein? Isso é uma arma do diabo. Isso é uma arma do diabo. Isso é uma arma do diabo. Porque Jesus já disse, olha, lá em Mateus capítulo 6, ele fala da importância das esmolas, da oração e do jejum. Ou seja, parece que Jesus está equiparando aqui a importância de orar, jejumar e de ajudar o necessitado. Então, vamos parar com esse negócio. Eu vou orar. Eu vou orar o quê, irmão? Eu quero ver que você, quando tiver com fome, ou você com fome, alguém chegar para você e dizer: eu vou orar por você. Isaías 58, 6 e 7 está escrito. Olha só o que está escrito na palavra do Senhor. Deus falando, dizendo assim, ó: o jejum que desejo não é este. Ou, o jejum que desejo não é este: soltar as correntes da justiça, desatar as cordas do jugo, pôr em liberdade os oprimidos e romper todo jugo? Será que o que eu não quero, diz o Senhor aqui, não é partilhar a sua comida com o faminto, abrigar o pobre desamparado, vestir o nu que você encontrou e não recusar ajuda ao próximo? Em outras palavras, Deus está dizendo assim: eu estou enjoado desse negócio de vocês, dessa leseira de vocês, me permita a expressão. E a gente entra por esse caminho e não percebe. E não percebe, irmãos. Deus quer te abençoar poderosamente. Mas você precisa entender
que você precisa partilhar com o seu próximo a ajuda. Por fim, e concluo agora, a gente precisa, de fato, para ser cristão, a gente precisa parar de criar situação com outros irmãos que não é da mesma denominação que a nossa. Tem crente que é besta, viu? Me permita a expressão. Tem crente que vive nas redes sociais, infernizando um ou outro, porque um crê na predestinação, o outro não crê. Um crê que deve usar a roupa X, outro a roupa Y. Aí outro acha que tem que comer com sangue, outro sem sangue. É uma resenha maior do mundo, é um puxa-encolhe, é um não sei o quê. Claro que a Bíblia diz que nós devemos combater as doutrinas que não são bíblicas, reagir a essas doutrinas. Mas tem coisas, irmãos, que, pelo amor de Deus, que não muda a estrutura da nossa fé, a ponto de um irmão passar pelo outro e não reconhecer que o outro é crente, faz parte de uma igreja séria. Botaram na cabeça desse, esse daí, ele mata falando em línguas estranhas, viu? Esse daí mata o outro falando em línguas estranhas, porque ele é a figura do religioso. E a gente tem que ter cuidado, porque se olhar direitinho, a gente também tem esses traços. A gente julga, reclama dos outros, mas faz a mesma coisa. Então, diante de Deus, meu irmão, não tem como se esconder, não. É Deus dizendo a você, pare com isso. Se você acha que a igreja X é melhor, fique nela. Mas não fique condenando o outro que é da outra igreja, não. Pare com isso. A palavra do Senhor diz lá em Mateus 7, 1 e 2, não julguem para que vocês não sejam julgados, pois da mesma forma que julgarem, vocês serão julgados. E a medida que usarem, também serão usados para medir vocês. Então, diante desta palavra, eu espero que o Espírito Santo nos ajude, e eu sei que Ele está nos ajudando, a estar diante de Deus, de fato como um cristão verdadeiro, e não fazendo parte desse censo que aponta quase 90% dos brasileiros dizendo que é cristão. Ser cristão é imitar a Cristo, parecer com Cristo. Então, se é assim, a gente tem que parar de ser um crente religioso só de fachada. A gente precisa parar de querer ser o dono da razão. A gente também precisa, e nós vimos aqui pela mensagem, parar com esse negócio, eu vou orar por você, e o irmão e a pessoa precisa de uma ajuda, uma esmola, um auxílio. E por fim, nós precisamos parar de querer perseguir e criar questão com irmãos de outra denominação. Deus não se agrada disso. Que Deus nos abençoe. Que Deus nos ajude. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus.